Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Parlamento Capixaba. E nesta edição você vai ver em destaque: CPI apura possíveis irregularidades em multas por uso de celular ao volante. Prestação de contas: secretário da Fazenda aponta números positivos no Caixa do Estado. Comissão de Infraestrutura debate sistemas de transporte rodoviário e aquaviário na Grande Vitória. Plenário aprova instituição de fundo para estimular desenvolvimento do sul do estado. Luciana, destaque nesta segunda-feira para a análise e aprovação do projeto que cria o Fundesul, o Fundo de Desenvolvimento Econômico do Sul do Estado. A matéria do Poder Executivo tramitou em regime de urgência e foi analisada em reunião conjunta das Comissões de Justiça, Ciência e Tecnologia, Meio Ambiente, Infraestrutura e Finanças. De acordo com o governo, o fundo deve atrair investimentos para a região e aumentar a geração de emprego e renda. A proposta prevê aporte inicial de R$50 milhões, valor a ser gerido pelo BANDES, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo. A matéria foi aprovada com emendas do líder do governo, o deputado Rodrigo Coelho, por isso retorna para a Comissão de Justiça, responsável pela redação final. A gente tem a expectativa do Fundesul servir para o sul do estado do Espírito Santo numa forma de compensar o desequilíbrio que nós enfrentamos por conta da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste atender o norte do estado do Espírito Santo. O fundo começa com R$50 milhões, que é a promessa do governador Paulo Artung, mas isso é só uma abertura de conta. O importante é a gente ter um fundo que possa receber recursos do orçamento do Estado, por meio de dotação orçamentária convencional, mas que também possa receber recursos de outros atores, como, por exemplo, o recurso dos royalties do petróleo que acumulam os municípios do litoral sul do Estado do Espírito Santo. Nós esperamos que o fundo financie novos empreendimentos, financie grandes empreendimentos para o sul do estado, que esse financiamento se dê num regramento que seja interessante para as empresas virem se estabelecer, mas que na mesma medida possa remunerar os municípios que quiserem investir no fundo com recursos dos royalties, de modo que esse dinheiro retorne pelo findar dos poços de petróleo que são explorados na região dos nossos municípios do sul. Então nós esperamos que prioritariamente os incentivos para o sul se deem através do Fundesul dessa maneira, atraindo empresas com recursos a juro baixo para que elas se estabeleçam e a gente promova assim o desenvolvimento da região. Celular ao volante. Comissão Parlamentar de Inquérito apura denúncias de irregularidades na aplicação de multas. A CPI da máfia dos guinchos ouviu coordenadores das guardas municipais de Vitória, Serra e Vila Velha. O colegiado recebeu reclamações de motoristas sobre multas de trânsito aplicadas supostamente de forma irregular. As denúncias se referem principalmente à infração de uso de celular ao volante. Cabe à guarda, a fé pública aplicou a multa e não tem o condutor nenhuma imagem fotográfica, nenhuma advertência que ele possa estar se resguardando para se defender e dizer se de fato aquela multa procede ou não, se realmente aquela aplicação ela foi correta ou não, tendo em vista que chegaram essas denúncias na medida em que houve uma alteração no valor da multa para condução no trânsito, portando o celular, usando e manipulando o celular, foi que nos chamou a atenção, está procurando saber de como essa guarda ela é orientada. Os convocados explicaram os procedimentos adotados na aplicação das multas. O subsecretário da Guarda Municipal de Vitória disse que houve uma queda de 30% de autuações nos primeiros meses de 2017. Isso mostra que os condutores que começaram a receber esse tipo de autuação no final do ano passado podem já ter se alertado, porque o valor das notificações foi alterado. Antes nós tínhamos a única multa que era para a questão de utilizar o telefone celular ou fone de ouvido, e agora tem um desdobramento novo com a lei. A lei foi aprovada ano passado em maio, começou a executar em agosto, que ela prevê também segurar ou manusear o telefone celular. Esse segurar e manusear o telefone é uma infração gravíssima, que mais de R$200 da multa. Então, com isso, os condutores têm se abstido, eu acho, de continuar com essa conduta, né? Até porque, como falei, o número de autuações caiu no mesmo período, comparando 2016 com 2017.
Os representantes das guardas municipais declararam que as autuações são feitas conforme os procedimentos de fiscalização previstos no Código de Trânsito Brasileiro, mas os deputados ressaltaram que a capacitação dos agentes de trânsito precisa ser aprimorada. Nós observamos que aqui, assim, os treinamentos, da forma que foram colocados aqui na nossa investigação hoje, eles, assim, no meu entendimento, são um pouco frágeis ainda. E por isso, nós vamos continuar, pedimos vários requerimentos de formação para poder saber como que é esse treinamento, como é que está qualificada e capacitada a guarda, tendo em vista a responsabilidade de cada agente público deste na rua, que tem fé pública e que não oferece ao condutor nenhum tipo de argumento no caso de uma abordagem dessa, né, que é o auto da infração, onde sequer o condutor sabe que ele foi multado. Secretário de Transportes e Obras Públicas participa de reunião na Assembleia. O encontro foi marcado para debater sobre a retomada do aquaviário na Grande Vitória, mas o transporte rodoviário também foi abordado. A Comissão de Infraestrutura recebeu o secretário estadual de Transportes e Obras Públicas, Paulo Rui Carnelli. A integração do Transcol com o Sistema Municipal de Transporte foi um dos destaques abordados. Os municípios de Viana, Cariacica e Serra já funcionam dessa forma, mas Vila Velha ainda hoje tem um sistema municipal e Vitória também. Então, estudos serão feitos pelos técnicos, não é uma coisa simples, para a gente manter a oferta boa, como as cidades hoje têm, e integrar o sistema Transcol de maneira que a pessoa com um bilhete só consiga fazer todas as viagens, sem nenhuma perda para o sistema, mas botando uma racionalidade e melhorando a oferta do serviço e reduzindo o custo geral do serviço. O retorno do sistema aquaviário, demanda importante para a mobilidade da região metropolitana, também foi discutido. O aquaviário ele precisa ser estudado com mais profundidade, porque ele já existiu de forma importante, mas a partir de quando as pontes segunda e terceira foram construídas e a oferta do transporte coletivo e a própria possibilidade do transporte individual aumentou, as pessoas foram deixando o aquaviário, de maneira que ele ficou fortemente, mais de 80% subsidiado pelo Estado e mesmo assim não sobreviveu. Então agora o que a gente entende é que deve ser essa demanda menor e ela deve ser estudada de forma mais específica e como a agenda do transporte coletivo metropolitano do Transcol nos tomou muito tempo, ainda a gente está em um segundo momento pensando em buscar uma forma atrativa do aquaviário existir, mas que não custe tanto para o usuário e para o Estado. Ainda foram questionadas obras importantes do governo, como o contorno Mestre Álvaro na Serra, o Cais das Artes e a Avenida Leitão da Silva em Vitória. O presidente da comissão fez um balanço dos trabalhos. É um ciclo que se inicia. Nós teremos visitas, como por exemplo na próxima segunda-feira, vamos fazer visita ao contorno de Guarapari para in loco perceber e mostrar para a sociedade como que as obras estão sendo executadas. Visitaremos outras obras, como por exemplo o contorno de Aruaba, que nos próximos dias vai ter o seu reinício, e faremos algumas intervenções. O nosso objetivo não é apenas só fiscalizar, inclusive com o apoio do Conselho Regional de Engenharia, apontar algumas soluções e corrigir algumas imperfeições que possa conter um projeto ou uma execução de uma obra. Comissão de Finanças realiza audiência pública para a prestação de contas do Executivo. Os dados apresentados são referentes aos primeiros 4 meses deste ano. O secretário de Estado da Fazenda, Bruno Funchal, prestou contas do primeiro quadrimestre de 2017 em audiência pública da Comissão de Finanças. De acordo com o secretário, o Tesouro Estadual teve um superávit de 324 milhões de reais. Números positivos, principalmente se comparados ao déficit de 22 milhões no mesmo período do ano passado. Foi resultado de melhora do preço do royalties do petróleo. Então a gente já estava, na última prestação de contas, até indiquei que a gente tinha uma boa perspectiva em relação a isso e de fato concretizou o aumento do preço do barril e refletiu no royalty e em todas as nossas receitas do petróleo. Então metade desse superávit veio dessa fonte. Mas Funchal destacou a necessidade de diversificar a economia, para que o Estado não fique dependente de um recurso com tanta oscilação de valores.
A gente tem todo um planejamento, né, de incentivar outras áreas, então a gente tem crescido em outras áreas. É claro que é sempre bom diversificar, cada vez mais faz parte de um planejamento estratégico do Estado, mas enquanto a economia está rateando, né, por mais que seja arriscada, seja volátil essa receita, né, por conta do preço do barril, ela é uma receita bastante relevante. O secretário ainda fez uma projeção sobre o fechamento das contas no final deste ano. Uma coisa é um cenário com reforma, com a economia mais estável, outra coisa é a economia sem reforma. Então são dois cenários que são possíveis e eu acho que o que vai dar o tom é essa incerteza. Se tiver reformas, provavelmente vai ser melhor nossa arrecadação, se não tiver, a gente vai sofrer mais um pouco. O presidente do Colegiado de Finanças fez um balanço da prestação de contas. Eu acredito que a economia volta a respirar no nosso país, isso tem reflexo também no Espírito Santo e nós precisamos daqui para frente trabalhar mais, né, torcer aí para que a Samarco volta também a funcionar, porque ela é 5% do PIB estadual e também pedimos o secretário, juntamente com todos os deputados, vamos fazer uma agenda depois com ele para resolver sobre a sonegação no Espírito Santo. Eu acredito que a vinda hoje do Bruno Funchal aqui na comissão foi positiva porque ele nos passou e passou para toda a sociedade capixaba que o Estado hoje tem um superávit, que isso é importante. Conflitos entre taxistas e motoristas de Uber e demanda de policiais militares estiveram na pauta dos trabalhos da Comissão de Segurança. Confira. Representantes da polícia e dos bombeiros militares participaram de reunião da Comissão de Segurança e entregaram aos deputados um ofício com diversas solicitações. O presidente da Associação dos Subtenentes e Sargentos foi um dos que falou sobre as demandas das categorias. Entregamos um ofício hoje à Comissão de Segurança pedindo que a comissão interceda junto ao governo do Estado quanto às promoções e os quadros de acesso que estão em atraso por parte do governo, não está cumprindo a lei, né? O comando da polícia ainda não conseguiu cumprir essa lei das promoções. Pedimos também que seja feita uma pesquisa qualitativa junto aos militares estaduais com relação ao interesse da mudança da Lei 467 e pedimos também que o comando da Polícia Militar e o governo do Estado retorne as 182 vagas retiradas do plano de carreira dos militares estaduais. Os policiais e bombeiros também temem mudanças na legislação referente ao plano de carreira das categorias. Segundo os militares, o governo deve enviar um projeto de lei sobre o tema para a Assembleia Legislativa. Estão trabalhando uma proposta de alteração da Lei 467, quer dizer, vão revogar a Lei 467 com essa nova lei. E já chamaram as entidades para discutir, mas infelizmente não chegamos a um consenso nessa mudança. Então, estamos pedindo que o governo do Estado e a Comissão de Segurança hoje façam uma intervenção para que a gente possa discutir melhor o anseio das categorias. Nós já conversamos com o líder do governo e com o secretário-chefe da Casa Civil para que esse projeto não venha para casa. Se ele vier, as alterações que foram apresentadas pela Associação de Cabos Soldados, Sargentos Subtenentes, Associação do Bombeiro Militar, elas deverão ser contempladas, porque está faltando estímulo aos policiais militares para dar a sua contribuição em defesa da sociedade. Durante a reunião também estiveram em pauta os conflitos entre taxistas e motoristas do Uber. Na questão dos transportes particulares, devem ser atendidos apenas pelo aplicativo. Mas eles estão querendo fazer como táxi, eles querem oferecer corridas na rua, eles se identificam que são Uber com os carros particulares e querem pegar corridas fora do aplicativo, o que não é permitido. Especificamente sobre a concorrência, a Comissão de Segurança não pode fazer nada, é a Comissão de Defesa do Consumidor, mas nós temos que nos preocupar porque está havendo conflito entre taxistas e detentores do Uber. A internação forçada de dependentes químicos deve ser a última alternativa de tratamento. Esse foi o tom do debate sobre o atendimento a usuários promovido pela Comissão de Política sobre Drogas.
A judicialização da saúde e o atendimento com foco na atenção psicossocial foram temas de debate na reunião da Comissão de Política sobre Drogas. O colegiado recebeu representantes da Defensoria Pública e da Secretaria de Estado da Saúde. A necessidade de iniciar o tratamento de dependentes químicos na rede primária de atendimento foi destacada. O ideal, de qualquer forma, é que em qualquer unidade básica de saúde você busque atendimento e na própria unidade o caminho para você atingir esse atendimento, talvez se você precisar de um atendimento mais especializado, ou mesmo conversar com o seu médico, o médico de saúde da família. Para a Defensoria Pública, a internação compulsória deveria ser o último recurso utilizado. Mas muitas vezes é acionado como primeira via de solução, porque a rede de atendimento básico não é capaz de suprir todas as demandas. O que precisa ser feito primeiro é a conscientização da população, dos familiares, de que realmente a internação é o último recurso, que muitas vezes ela não tem o retorno esperado, né? E precisa também ter um fortalecimento da rede de atendimento psicossocial para essas pessoas que possam ter o tratamento ambulatorial, que é o tratamento correto, né? É se tratar na sua casa, indo ao CAPS, indo à unidade de saúde. A gente precisa que os municípios se fortaleçam sua rede, que o Estado ajude nisso também, para que a gente possa ter diminuição nesses números de internações, para que realmente fique para aqueles casos que são graves e que necessitam de uma internação, né? E que a gente possa ter um tratamento que a lei determina, que é o tratamento ambulatorial, porque a internação ela só tem vez quando os métodos extra-hospitalares falharam. E a gente aqui tem invertido essa ordem. E a gente tem tido prejuízo financeiro orçamentário para o Estado, mas principalmente prejuízo para o cidadão que não está tendo o tratamento correto, vive reinternando, é um ciclo vicioso e não consegue ter uma vida, né? Livre das drogas ou com o uso diminuído em alguns casos, né? O presidente do colegiado acredita que o volume de demandas judiciais para internação compulsória de dependentes químicos ocasiona elevação do gasto público. Padre Honório defende que o foco do poder público deve ser a prevenção. O nosso trabalho de prevenção é muito falho. As políticas públicas de esporte, cultura e lazer, até mesmo as políticas públicas de prevenção à saúde, elas são muito escassas, principalmente nos lugares mais vulneráveis, os bairros mais distantes do grande centro, nas cidades mais distantes também da capital. Então, com a falta de prevenção, com a falta de oportunidade, automaticamente o índice de pessoas usuários de drogas aumenta e aumenta muito mesmo. Para que a gente possa diminuir o custo, é necessário trabalhar a prevenção. Comissão de Turismo recebe autoridades estaduais e municipais ligadas aos setores turístico e de cultura. Na pauta do encontro, a necessidade de um plano para o segmento envolvendo toda a região da Grande Vitória. A criação do Plano Diretor Metropolitano de Cultura e Turismo foi debatida em reunião do colegiado que trata do tema na Assembleia. Segundo Leonil Dias, presidente da Comissão de Cultura e Turismo da Câmara Municipal de Vitória e articulador da iniciativa, cada município da região metropolitana está dando sua contribuição para a construção do plano diretor. Cada município tem a sua particularidade. Guarapari tem a sua, Vila Velha tem a sua, Vitória. Falando por Vitória, o CIDTU para nós é muito importante. A chegada do CIDTU aqui em Vitória vai ser de extrema importância. Guarapari está propondo e vai fazer as suas propostas, Serra vai fazer as suas propostas, e aí no final nós vamos construir um plano diretor com a participação de todos os municípios, envolvendo a Grande Vitória, a região metropolitana, e assim construir o plano diretor. O secretário de Estado de Turismo, José Salles Filho, acredita que o plano diretor metropolitano será um marco para o setor turístico. Esse é um marco muito importante para o turismo, porque você organiza todos os atores no turismo. Você sabe que o Espírito Santo ele já tem um apelo muito interessante para o turismo. O turista, quando ele vem aqui, ele tem uma percepção diferente do que o próprio capixaba tem. Mais de 90% dos turistas gostam se surpreendem
surpreendem positivamente quando vem pela primeira vez, mais de 90% gostariam de voltar em 2 anos e também mais de 90% gostariam de indicar para os amigos. Então, esse plano é exatamente para a gente organizar o que a gente já tem. O Espírito Santo já tem todos os ingredientes necessários para ter um turismo de qualidade e internacional, principalmente agora que nós temos um novo aeroporto até o final do ano. José Roberto Santos Neves, subsecretário de Estado de Cultura, propôs a criação de fundos municipais para fomento da cultura dentro do Plano Diretor Metropolitano. Eu entendo que através da criação dos fundos municipais, os municípios poderão trabalhar bastante a questão da sensação de pertencimento, de orgulho, da identidade dos seus artistas, né? Dos seus produtores de cultura. Porque quem produz cultura não é o poder público, é a população. A presidente da Comissão de Turismo destacou a importância da união entre os legislativos estadual e municipais para a construção do plano diretor. É hora da Grande Vitória se unir, é hora da Grande Vitória discutir esses assuntos importantes e discutir o plano diretor urbano do turismo e cultura. É a alma do povo, é a alma do Estado, é a alma dos municípios, é a alma da nossa capital, enfim. Vamos juntar isso tudo para fazer uma coisa bem feita e atendendo aquele que nos coloca aqui. O Jornal Panorama de hoje fica por aqui. Mais informações sobre a Assembleia Legislativa você confere no site da Casa e nas redes sociais. Continue ligado na programação da TV Ares e até o nosso próximo encontro.